quase todos conhecem o pastor Rui, mas membro da nossa igreja, da diretoria da nossa igreja, mas o pastor Rui começa a atuar agora na Junta de Missões Mundiais e passa a ser um dos responsáveis pelo sul da África. Olha só que digamos assim, que desafio. Mas hoje foi da vontade de Deus que ele viesse aqui e nos trouxesse a mensagem de Deus para nós. Pastor Rui, que Deus o abençoe. Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, sejam com todos os irmãos, com todas as irmãs. Amém? Eu fico muito feliz de estar aqui nessa manhã com os irmãos. O pastor Jorge disse quando cheguei, bem-vindo à velha casa. E é verdade, eu me sinto em casa, feliz, tranquilo quando estou aqui com os irmãos. Eu quero aproveitar e agradecer as orações dos irmãos, a lembrança, as palavras, nesse período de transição, desde novembro, agora do ano passado, eu já estou trabalhando na sede da Junta, lá no Rio de Janeiro, na Praça da Bandeira. Estou passando ainda por um processo de adaptação ao clima quentíssimo do Rio de Janeiro. Essa semana agora que passou, eu e minha família estivemos lá, fazendo uma imersão cultural. É impressionante como, tão pertinho, o Rio de Janeiro, mas tão diferente. Até a gente que era do interior do estado do Rio, região ali de Volta Redonda, para quem conhece, um local muito bom, e a gente estranha a cultura da capital do Rio de Janeiro, da gema, do Rio de Janeiro. E nós passamos não somente uma imersão cultural, mas uma imersão termal, porque nós passamos, eu acho que o dia mais fresco deu 34 graus, pelo que nós marcamos lá, e a noite mais fresca não foi abaixo de 30 graus. Então, assim, realmente foi algo, é um desafio para nós. Mas, como hoje de manhã a irmã Olga falou para mim, nós não estamos lá por causa do calor, irmão? Até porque ainda não estou morando na beira da praia, senão ia ser uma bênção o calor. Mas nós sabemos que Deus nos chamou para essa missão tão importante e para trabalharmos juntos com os irmãos na obra missionária. Há uma frase que eu ouvi e eu faço questão sempre de repeti-la para qualquer pessoa que eu fale. A Junta ela não tem missionários, as igrejas têm missionários. Nós temos missionários, ou melhor, nós comissionamos os missionários. Nós os sustentamos em oração. Nós, como igreja, os sustentamos com a nossa contribuição, com a nossa fidelidade. A Junta apenas viabiliza parte do processo. Por isso eu louvo a Deus, porque eu tenho visto nesse pouco tempo que eu estou lá, como as igrejas batistas brasileiras têm se comprometido com a obra missionária. E o pastor João Marcos esteve num congresso nos Estados Unidos, e ele voltou para lá com a admiração das juntas missionárias nos Estados Unidos, de como o Brasil tem se comprometido e tem sido um celeiro de missionários, e tem sido assim uma agência enviadora, comissionadora de missionários por todo o mundo. Hoje, não há no mundo um país melhor do que o Brasil, com mais aceitação que o Brasil, para o envio de missionários a povos não alcançados principalmente. O mundo tem a cara do Brasil, isso é muito interessante, Uma camisa verde e amarela, uma bola de futebol embaixo do braço. É impressionante como abre caminhos, abre portas para as pessoas ouvirem falar de Jesus. Mas eu não estou aqui para falar da Junta, mas estou aqui para falar da palavra de Deus e
do recado que Deus tem aos nossos corações nessa manhã. Jesus, numa determinada situação, fez uma pergunta muito profunda aos seus discípulos. Ele disse o seguinte: onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Feche seus olhos, fale com Deus, vamos falar com o nosso Pai. Pai querido, nós te louvamos, nós te adoramos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, pelos momentos de adoração, de louvor, de oração. Obrigado porque temos sentido o Teu Espírito conosco, temos sentido a Tua presença, a Tua voz falando aos nossos corações. Neste momento, Pai, nós queremos clamar que o Teu Espírito continue falando, que o Senhor possa nos dar o entendimento da Tua palavra e falar ao nosso coração aquilo que está no Teu coração, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 22. Lucas, capítulo 8, a partir do verso 22. Amém? Ouvi poucos améns. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre um lago forte um vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Quando nós pensamos em fé, nós devemos nos lembrar que nós somos constantemente desafiados a colocá-la em prática em momentos de tormentas e adversidades, e momentos do nosso cotidiano. É verdade que, eventualmente, enfrentamos problemas que consideramos como gravíssimos, problemas na saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento, perda de entes queridos. Mas é impressionante como, quando lemos sobre a vida de Jesus, os seus ensinamentos, nós vemos questões e exemplos práticos do dia a dia, questões rotineiras. E são nelas que somos desafiados no exercício da fé. Quando Jesus decidiu cruzar o lago da Galileia, não era nenhum mega evento. Ele não precisava de nenhuma superprodução ou super preparação. É como se eles estivessem tomando um transporte e fazendo uma travessia, algo rotineiro no contexto de Jesus. Jesus contava com Pedro, Tiago, João, pescadores que já estavam acostumados a trabalharem no lago da Galileia. Eram pescadores que entendiam sobre navegação. Mas Jesus estava cansado. Jesus havia saído de uma maratona de ensinamentos, de assistência ao povo, de curas. Jesus havia caminhado muito e ele estava cansado e
acabou dormindo enquanto os discípulos navegavam a embarcação. Mas o texto sagrado diz que tudo estava calmo, mas de repente começou a soprar um vento forte. E o lago da Galileia, ele fica localizado numa região que está a mais ou menos 200 metros abaixo do nível do mar. E ele é cercado por montanhas. Isso significa que ventos frios podem vir e descer as montanhas e aplacarem o mar da Galileia, ou o lago da Galileia. E isso pode fazer com que, de repente, ondas se formem, e aí, nessa linguagem bíblica, nessa linguagem de pescadores na época, que uma tormenta advenha sem dar muitos sinais de que ela está chegando. Bom, aí a Bíblia fala que, de repente, os discípulos se viram numa situação terrível. E, aparentemente, o resultado seria a fatalidade para todos que estavam no barco. E eles vão lá, acordam Jesus e mestre. Marcos ainda traz a expressão onde os discípulos falam: será que o Senhor não se importa que a gente vai morrer? Que a gente vai perecer aqui? E aí Jesus acorda do seu sono e dá uma ordem à tempestade para que ela se acalme. Essa ordem que Jesus dá à tempestade, ela é praticamente a mesma, ou a mesma expressão que ele usa quando ele vai expulsar os demônios, ou que ele usa quando ele vai determinar uma cura em algumas situações da Bíblia. E essa mesma ordem, nessa mesma autoridade, Jesus manda a tempestade se aquietar e ela se acalma. Tudo volta ao normal. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, onde está a sua fé? Ou a gente pode ainda entender Jesus perguntando: por que é que vocês não estão usando a fé que vocês têm? Onde está a sua fé? Essa pergunta ela vai tocar profundamente os discípulos, e eu acredito que ela toca profundamente ao nosso coração. Quando nós olhamos para a nossa vida, para as situações que temos enfrentado, quando nós olhamos para as decisões que precisamos tomar, para as ondas que se levantam diante de nós, é importante perguntarmos: onde está a nossa fé? E aí olhar, ou a forma como eu olho para mim mesmo, a forma como eu olho para as circunstâncias, e a forma como eu olho para Deus, olho para Jesus, vai determinar aonde está a minha fé, onde tenho depositado e como eu tenho exercido a minha fé. Eu quero refletir 3 perguntas com os irmãos. A primeira delas é como temos olhado para nós mesmos, como temos olhado para as obras das nossas mãos, como temos olhado para as nossas habilidades, para os nossos talentos, para a nossa competência, como temos olhado para aquilo que sabemos fazer bem. Nós somos dotados de dons, de talentos, de habilidades dados por Deus, onde alguns deles nós nascemos com eles e outros nós adquirimos através de treinamento, através de prática, através de esforço da nossa vida. E nós, através desses talentos, dessas habilidades, nós construímos a nossa vida, nossos estudos, o nosso trabalho, a nossa carreira. Através das nossas habilidades, dos nossos talentos, nós servimos a Deus e ainda ajudamos as outras pessoas. Bom, Jesus estava acompanhado de pessoas talentosas, hábeis para aquela atividade. Ele estava cercado de pelo menos 3 pescadores experientes. E aparentemente, era o que ele precisava para fazer uma travessia bem-sucedida. Ora, pessoa que sabe navegar, a travessia não é tão longa assim.
Aparentemente, Jesus tinha tudo o que precisava, os discípulos tinham tudo o que precisavam para que pudessem atravessar com segurança. Acontece que nem sempre ter as habilidades necessárias, ter o que é necessário humanamente falando, é a garantia de uma travessia de sucesso. É a garantia de enfrentar a adversidade ou as adversidades da vida e vencê-las com sucesso. O vento soprava forte, o barco balançava e as ondas jogavam água dentro do barco. E aí, imagino, e era normal a sensação dos discípulos em olharem aquela situação e pensarem: puxa, nós vamos morrer, fugiu tudo do nosso controle. A minha capacidade de pilotar o barco, a minha força em dar uma remada bem feita, o meu senso de direção para onde eu estou navegando, não era mais o suficiente para fazer eu enfrentar aquela tempestade. É verdade que quando a gente olha para as nossas mãos, a gente deve reconhecer os nossos talentos. É verdade. Se você é um bom professor, você deve reconhecer que você é um bom professor. Se você é um bom advogado, se você é um bom médico, se você é um bom faxineiro, se você é um bom pai de família, se você é uma boa mãe de família, se você é um bom irmão, se você é um bom filho, você pode reconhecer que você tem sido bom naquilo que você faz. Mas precisamos ao mesmo tempo reconhecer que isso é bênção de Deus, que isso é graça de Deus, que nos abençoa nas nossas habilidades. E aí é que está o segredo, de que elas são uma bênção para as nossas vidas e não a fonte de bênção para aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. Inevitavelmente, quando nós depositamos a nossa confiança nas nossas habilidades, nos nossos talentos, na nossa competência, na nossa experiência, inevitavelmente, nós nos decepcionamos, porque elas são limitadas, porque elas não conseguem evitar as adversidades e não são a garantia de que enfrentaremos as tempestades e venceremos. Só que às vezes a gente se esquece, e às vezes a gente se acha imprescindível, a gente se acha necessário, a gente acha que se nós não estivermos lá, parece que a coisa não vai funcionar. A gente começa a achar que Deus fica sem opção para trabalhar. E isso vai limitando, como se a gente pudesse, na verdade a gente não pode, mas de certa forma vai limitando o que Deus pode fazer na minha vida, o que Deus pode fazer na situação. Isso às vezes começa em casa, começa na forma como a gente reconhece a ação de Deus na nossa vida, na nossa família, para os nossos filhos, por exemplo. O quanto a gente fala que aquela situação só foi resolvida, ou aquele momento de alegria que a família está vivendo só foi possível, porque vem de Deus, porque Deus está à frente, porque Deus deu a solução, porque Deus usou o papai e usou a mamãe para que a vitória chegasse na família. Às vezes a gente vê o exemplo de um pai teimoso, que quer fazer tudo do jeito dele. Ou às vezes a mãe teimosa, que quer fazer tudo do jeito dela. E aí ninguém na família pode dar opinião. Ninguém pode opinar. Não há diálogo na família, porque alguém se diz o dono da verdade. E aí, as pessoas começam a ficar inibidas.
porque elas ficam sem espaço para contribuírem com aquele momento e para serem usadas por Deus. Quando nós olhamos para as nossas habilidades e as reconhecemos que elas são uma bênção, que elas são eficientes, que elas podem ser usadas por Deus para atravessar a adversidade, nós justamente precisamos lembrar que elas são a via e não a garantia, mas são a via para que Deus nos ajude a vencermos as tempestades e as adversidades da vida. Os discípulos tinham as habilidades necessárias para uma travessia segura, mas no momento da tormenta era necessário depender do poder de Deus para que tivessem sucesso. A forma como a gente olha para nós mesmos, ela determina onde nós depositamos a nossa fé. A forma como nós olhamos para o que as nossas mãos podem fazer, determina onde nós depositamos a nossa fé. A segunda pergunta que eu quero compartilhar com os irmãos e irmãs é como temos olhado para as circunstâncias. Como temos olhado para as situações ao nosso redor. Como temos olhado para aquilo que temos, construímos. Como temos olhado para os relacionamentos que formamos. Quando nós olhamos o texto, nós vemos que o lago estava tranquilo, a navegação estava indo bem, e a coisa estava tão bem que Jesus pega uma almofada, vai lá para trás do barco, e ele deita a cabeça e dorme. Para quem já navegou no mar, num barco pequeno, sabe o quanto é difícil, num mar agitado, relaxar e dormir. E aí, de repente, tudo está às avessas. De repente, tudo muda. De repente, vem aquele vento, começa a formar ondas, o barco começa a encher de água, começa a ser balançado. De repente, a situação muda. Tudo estava tão certinho, tudo estava caminhando tão bem, mas agora a situação mudou. Será que alguém já viveu uma situação assim? Parece que as coisas estão indo bem e de repente tudo parece que vira do avesso. Parece que a gente não sabe de onde surgiram as ondas que vão nos tragar e deixam a gente sem alternativa, sem esperança, sem saída. A forma como a gente olha para as circunstâncias determina onde está a nossa fé. Dizem para a gente como nós temos depositado, onde nós temos depositado a nossa fé. A maioria de nós, cristãos, já sabemos que a vida cristã ela não é um mar de rosas. Nós sabemos que nós enfrentaremos dificuldades, temos enfrentado dificuldades. E, além das adversidades da vida, nós temos um adversário, nós temos um inimigo das nossas almas, que não fica satisfeito pelo fato de nós pertencermos a Jesus. Mas é interessante como ele às vezes tem usado de algumas estratégias para desviar a atenção do ser humano à necessidade do Evangelho de Jesus. Por exemplo, quando nós pensamos em África, nós geralmente pensamos em subdesenvolvimento, nós pensamos em miséria, pensamos em guerras, pensamos em falta de serviço médico, falta de acesso à saúde. Isso é verdade, ainda é o que ocorre na maioria dos países e das comunidades em África. Mas quando nós pensamos em Europa, por exemplo, nós pensamos praticamente o contrário, né?
Nós pensamos em desenvolvimento, pensamos em riqueza, pensamos em acesso aos serviços sociais, aos serviços de saúde, em cidadania. De maneira geral, no trabalho missionário, há uma diferença visível entre África e Europa. Na África, nós ficamos preocupados em dar conta da demanda. Quando o missionário chega no campo e ele começa a oferecer serviços, começa a falar da mensagem de salvação, da mensagem de transformação do Evangelho, que é integral, e aí, consequentemente, começam a haver as transformações, não só espirituais, de caráter do ser humano, mas também na educação, na saúde, na qualidade de vida das pessoas. Mas, quando nós vimos o trabalho missionário na Europa, as maiores dificuldades, ou o maior desafio, é quebrar a barreira da indiferença. Da indiferença, para que o povo entenda que eles não têm tudo, mas ainda precisam de Jesus. Às vezes, a prosperidade pode causar conforto na vida cristã e pode desviar a nossa fé. Esses dias mesmo eu vi no jornal, no noticiário, de que o Brasil está se tornando, todo mundo já sabe, uma potência econômica no mundo inteiro. E vi também que no Brasil, em alguns setores, o custo de vida já é mais caro que nos Estados Unidos, que era, né, um dos nossos referenciais. Mas mesmo assim, o consumo continua crescendo aquecidamente no Brasil. Será que nós estamos preparados para lidar com a prosperidade, com o conforto? Um barco resistente, um espaço para dormir, pescadores experientes para conduzir a viagem, que é aparentemente simples até o outro lado do lago. O que pode dar errado, né? O que é que pode fugir do nosso planejamento? Às vezes tudo. Às vezes tudo. O planejamento e o preparo são importantes e fundamentais para alcançarmos os nossos objetivos e a realização das nossas tarefas. Porém, a gente se lembra que o nosso controle é infinitamente frágil, pequeno, diante das variáveis da vida. É por isso que todo nosso planejamento, o que temos, o que somos, o que construímos, precisam estar na dependência do poder de Deus. As muralhas de Jericó, os irmãos lembram, eram praticamente intransponíveis. Humanamente falando, para aquela época, era praticamente impossível derrubá-las. Era praticamente impossível invadir as cidades. Mas havia um grande detalhe. As pessoas que nela moravam, se escondiam, se protegiam, eram pessoas que não temiam a Deus. Deus usou um exército inexperiente, Deus usou o seu povo para que derrubasse as fortes muralhas de Jericó. Uma outra situação que nos chama a atenção é que Davi, sem autorização de Deus, na verdade, contrário à ordem que Deus tinha dado a ele, contou o povo para saber qual era o seu contingente militar. Davi vivia um momento de prosperidade. Davi vivia um momento de segurança. Davi vivia um momento onde praticamente não havia nenhum outro exército que poderia vencer o exército de Israel. Ele contava com mais de 1 milhão de soldados à sua disposição.
Mas Deus, que conhecia o coração de Davi, não havia permitido que ele fizesse essa contagem, porque ele sabia que a partir daí, de que essa desobediência, essa contagem, era sinal de que Davi estava começando a depositar a sua confiança mais no número de soldados do que no poder do Senhor. E aí a gente vê que Davi desobedeceu e pagou o preço pela sua desobediência. Deus sabe como o nosso coração é volúvel. Deus sabe como o nosso coração se distrai com aquilo que está ao nosso redor. Deus sabe como o nosso coração se distrai quando nós estamos bem, principalmente. Deus sabe como o nosso coração se distrai com aquilo que está diante dos nossos olhos. Por isso, quando nós confiamos no que temos, no que construímos, nós desprezamos o cuidado de Deus e também nós ignoramos o seu propósito para nós. Ficamos despreparados para enfrentarmos os momentos difíceis, para enfrentarmos as adversidades. Por isso a nossa fé precisa estar na certeza, na convicção de que o que temos pode ser usado e será usado por Deus nos seus propósitos. Porém a ação vem dele, a direção vem dele, o sustentamento vem dele, o poder vem dele, e não daquilo que está à frente de nós. Talvez, naquele momento de tormenta, os discípulos estavam olhando para o barco e estavam vendo que ele estava afundando. Estavam olhando para as suas experiências e estavam percebendo que não estava valendo nada. Mas eles ainda não estavam olhando para Jesus como aquele que tinha autoridade, a mesma de expulsar demônios, a mesma de curar enfermos, mas também a autoridade sobre as forças da natureza, a autoridade sobre a vida e sobre a morte. E daí vem a minha terceira pergunta de como temos olhado para Jesus, pois a forma como temos olhado para Ele determina onde temos depositado a nossa fé. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, e me acompanhar na leitura. Hebreus, capítulo 12. Diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando nós lemos autor e consumador, nós também podemos entender como o originador e o aperfeiçoador da nossa fé. É em Jesus que a nossa fé é originada e a nossa fé é aperfeiçoada. Em Cristo, nossa fé caminha na direção que ela deve caminhar e produz os resultados que ela deve produzir. Quando a gente vê esse termo autor,
a gente também pode traduzi-lo como capitão, ou como príncipe, como aquele que nos guia, como aquele que nos dá a direção, como aquele que nos conduz no exercício da nossa fé. Ter os olhos fixos em Jesus, nessa corrida que todos nós estamos participando, significa imitá-lo nessa mesma corrida que ele fez antes de nós. Ele correu a corrida da fé e nos mostra hoje como, ao invés de olharmos para os sofrimentos, ao invés de olharmos para as dificuldades, para as adversidades, como olhar para a alegria que nos está proposta na eternidade ao lado de Deus. A alegria que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem reservado para nós, não se compara ao sofrimento, à dificuldade que nós enfrentamos nessa vida. Por pior que ela seja, por mais dolorosa que seja para nós, precisamos nos lembrar que Deus tem algo melhor para nós no final dessa corrida. Nós estamos correndo, nós estamos no trajeto. Não é esse o nosso fim, não é esse o nosso final, não é esse momento que as coisas vão acabar. Não é no meio dessa tormenta que a história vai se encerrar para você. Não é no meio dessa adversidade que as coisas vão acabar e vão se selar na sua vida. Quando nós nos lembramos desse capitão que nos guia e nos ensina a confiar na ação e no propósito de Deus, nós temos a nossa fé renovada, nós temos a nossa fé aperfeiçoada. E conforme vamos aperfeiçoando a nossa fé, conforme ela se aperfeiçoa em Jesus, nós temos, primeiro, certeza das promessas de Deus. Nós ficamos confiantes no poder de Deus. Nós percebemos os desígnios de Deus para nós. Nos lembramos que Deus tem propósitos na vida da gente. Nos lembramos que a nossa vida não é um barco sem rumo. Nos lembramos que Deus tem o controle sobre tudo o que acontece conosco, sobre tudo o que acontece com toda a humanidade. Nós vencemos as tremendas desvantagens. É na desvantagem que a fé se manifesta, que o poder de Deus se manifesta de maneira gloriosa. Parece que é na desvantagem que Deus gosta de mostrar que Ele está presente. Confiar em Deus na vantagem, que mérito tem? Confiar em Deus quando tudo já está resolvido, ter a certeza de que Deus vai agir quando todas as coisas já estão certas, mas Deus mostra para a gente que o poder dele não vê desvantagem, que para ele não existe desvantagem. E é neste momento que ele nos mostra quão vencedores nós somos quando nós confiamos nele, depositamos a nossa fé nele e descansamos na certeza de que Deus agirá. E por último, quando a nossa fé é aperfeiçoada em Jesus, nós o consideramos Cristo
sobre todas as coisas. Consideramos o que Cristo quer, a vontade de Deus para nós, os seus princípios, os seus mandamentos, os valores do reino, as promessas de Deus sobre todas as coisas. Os discípulos, naquele momento de tormenta, eles não ainda haviam compreendido quem era Jesus. Ainda não haviam compreendido que estavam ali junto com o Filho de Deus, que tem autoridade sobre o céu e a terra, sobre as forças da natureza, sobre a doença, sobre o inimigo. E nós? E nós que através desse exemplo, e nós que através da sua palavra, e nós que através do que Deus já se revelou, tem se revelado a nós, nós conhecemos a Jesus, nós temos olhado para Ele como autor e consumador da nossa fé, nós temos olhado e participado desta corrida, deixando de lado o que nos atrapalha, o peso que muitas vezes levamos desnecessariamente nos atrapalha nessa corrida, e o pecado que se agarra firmemente em nós. E nós? Como temos olhado para Jesus? Como temos exercitado a nossa fé? A fé genuína, a fé que move montanhas, a fé que faz a diferença, a fé que vence a desvantagem, a fé que nos faz descansar nos momentos de tormenta, ela começa pelo reconhecimento da soberania de Deus e do senhorio de Jesus nas nossas vidas. Ela começa no coração humilde, ela começa no coração que é submisso à sua vontade. É aquela que imita a fé de Jesus. Há mais um detalhe onde eu gostaria de concluir. Os discípulos estavam remando o barco e Jesus estava no barco. Mas eram os discípulos quem remavam. Eram os discípulos que navegavam. Isso faz a gente lembrar de algumas coisas. Uma delas é que Jesus estava no barco e nós podemos nos lembrar de que Ele está presente na nossa vida, navegando conosco. Não inerte ao que acontece. Como no texto de Marcos, a gente pode ver os discípulos: Mestre, o Senhor não se importa com o que acontece conosco? Mas presente, atento, caminhando lado a lado, cuidando de nós. Mas eles estavam atravessando o lago e os discípulos estavam remando, porque do outro lado do lago tinha alguém que precisava ter um encontro com Jesus. Do outro lado do lago havia um jovem, um homem, que estava possuído por demônios e nada fazia com que ele fosse liberto. Apenas o poder e a presença de Jesus teriam condições de libertá-lo, de salvá-lo, de mudar a perspectiva da sua vida, de dar esperança ao seu coração. Isso faz a gente pensar que existem pessoas que estão esperando ser abençoadas pela nossa fé, pela sua fé. Existem pessoas ao nosso redor que estão esperando serem abençoadas pelo exercício da nossa fé, pela forma como a gente enfrenta as adversidades,
pela forma como pela perseverança da gente remar o barco e chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Existem pessoas, e pode ser que ela esteja dentro da sua casa, pode ser que ela esteja no seu ambiente de trabalho, pode ser que ela esteja do nosso lado, aqui dentro da igreja, pode ser que ela esteja lá do outro lado do Oceano Pacífico, do Oceano Atlântico, pode ser que ela esteja lá na outra extremidade do continente americano, mas Jesus quer usar a sua fé, quer usar a minha fé, quer usar o nosso testemunho de como nós enfrentamos as dificuldades e as adversidades deste mundo para fazer a diferença e para abençoar a vida de muitos que precisam do amor, do cuidado e da ação de Deus sobre as suas vidas. Onde está a nossa fé? A nossa fé está em Jesus. A nossa fé está no Autor e no Consumador. A nossa fé está no Filho de Deus. Está naquele que, com a sua autoridade, manda o mar sossegar. Está naquele que, com a sua autoridade, olha para você com carinho, com amor, e diz: meu filho, não temas. Minha filha, não tenha medo. Confie. Continue remando. Confie. Não pule do barco. Não desista. Não se assuste com as ondas, porque eu estou com você. Eu cuido de você. Feche seus olhos. Fale com Deus. Aquele que tem o poder para que Ele dê uma palavra e as coisas aconteçam, para que todas as forças da natureza, qualquer ser espiritual, qualquer pessoa, qualquer coisa, tudo está debaixo do seu poder, da sua autoridade, da sua palavra. E Ele está falando aos nossos corações nessa manhã e nos convidando a não nos distrairmos com aquilo que nós somos, com aquilo que temos, não nos distrairmos com aquilo que está diante dos nossos olhos, mas termos a nossa fé fixada, direcionada, originada em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por isso, olhe para o seu coração, olhe para a luta que você possa estar enfrentando, olhe para a situação que precisa ser resolvida e faça uma reflexão. Você tem colocado a sua fé? Você tem direcionado a sua fé na direção certa? Você tem colocado a sua fé na pessoa certa? Você a tem depositado onde ela de fato precisa estar? E onde ela de fato irá produzir os resultados necessários para a sua vida, para o seu sofrimento, para a sua dor, para as suas dúvidas. Se não está, peça para Deus nesse momento: Senhor, eu não quero me distrair. Eu não quero me distrair com as ondas que se levantam contra mim. Eu não quero me distrair com o sofrimento. Eu não quero me distrair com a dúvida, com medo, com o balanço do barco. Não quero me distrair com a possibilidade de eu cair. Mas eu quero
fixar os meus olhos naquele que tem autoridade. Eu quero fixar a minha fé, depositá-la naquele que tem todo o poder de mudar, de salvar, de restaurar o que é preciso na minha vida, no meu coração, nos meus relacionamentos. Se você orou dessa maneira, eu quero orar por você nessa manhã. Levante uma de suas mãos. Aí onde você está, eu quero orar por você. Mantenha levantada só mais um instante, porque eu quero olhar bem para você. Amém. Pode baixar. Pai querido, nós somos gratos porque o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Nós somos gratos porque é no Senhor que ela começa e é no Senhor que ela é aperfeiçoada. Pai querido, nós somos gratos porque nós podemos olhar além e podemos ter a certeza de que o Senhor agirá. Não permita que os nossos olhos se distraiam, ó Deus, com as nossas habilidades, não se distraiam com a nossa competência, não permita que os nossos olhos não se distraiam com aquilo que temos construído, com aquilo que temos, ó Deus, conquistado. Não se distraiam, ó Deus, durante a bonança, durante os momentos calmos, para que possamos estar preparados a enfrentar as adversidades que podem vir sobre nós. E que, Pai, a cada coração que nesse momento possa estar enfrentando uma luta, uma tormenta, uma tempestade, que o Senhor possa renovar o ânimo e fortalecer a fé. E que em todos os momentos, os teus filhos e filhas possam, ó Deus, depositar a sua fé naquele que tem autoridade sobre todas as coisas. E possam, ó Deus, exercitá-la, usá-la em todos os momentos da sua vida. Senhor, em nome de Jesus, fortalece-nos a cada dia, para que possamos continuar a nossa jornada, Pai, manifestando a fé, testemunhando do poder de Jesus em nossas vidas, a fim de que alcancemos outros portos, outras paradas, a fim de que alcancemos outras pessoas que dependem da nossa fé, que dependem do nosso testemunho, que dependem daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, ó Deus, que precisam, através de nós, quem o Senhor quer usar para conhecer a mensagem libertadora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor e as nossas orações. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.